tudo que não for de Deus, todo impedimento que teve para ela vir aqui hoje ministrar a tua palavra. O Espírito Santo, abre a porta da palavra, e aqui está a tua filha amada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus, poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 8, versículo 21. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João, capítulo 8, versículo 21. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, poderoso. Enquanto os irmãos vão achando, vou fazer uma breve oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão, meu Deus, por todos os meus erros, pecados e falhas, em nome de Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, que eu sou um vaso de barro. Sabe que eu tenho debilidades, defeitos e falhas. Sabe que eu, Camila, Senhor, não tenho nada para dizer para o teu povo. Mas que a partir de agora, meu Deus, cada palavra que sair da minha boca, meu Deus, seja o Senhor mesmo falando, meu Deus. Glória a Em nome de Deus. Jesus Cristo. Joga por terra, Senhor, todo impedimento, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, Senhor, toda distração, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, Senhor, toda obra do mal, em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, redomas de fogo, Senhor, ao redor dessa igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E que desde já, meu Pai, toda cadeia e toda algema venha a ser quebrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então diz assim na palavra do Senhor, João capítulo 8, versículo 21. E o título diz assim: Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhes falou dizendo: Eu vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Que morrereis nos vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que Jesus lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas palavras, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui, irmãos. Amém? Pode ser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome.
Porque aqui Jesus, ele está defendendo a missão dele. Mas só que as outras pessoas, elas não entendem a missão de Jesus. Porque a missão é de Jesus, a missão não é dos outros. E cada um de nós tem uma missão. Existe algo que Deus entregou na sua mão e é para você fazer. Se você explicar para outra pessoa não vai entender. Se você explicar, ela não vai concordar. E não é fácil. Toda vez que Deus entrega uma missão para alguém, a missão muitas vezes é muito maior do que a força que a gente tem. E às vezes a gente tem nos atrapalhado, tem vivido a nossa vida, vivido dentro do nosso mundo, vivendo dentro da nossa bolha, vivendo dentro dos nossos problemas e se esquecendo que Deus entregou uma coisa pra gente. Deus entregou uma missão e que vai ter um dia que Ele vai cobrar. Ele vai perguntar. As pessoas sempre falam assim: só Deus pode me julgar. Mas isso não assusta? Será que tem pessoas que não se assustam? Porque um dia o Senhor vai perguntar. Assim como a palavra que o Senhor liberou para mim na sexta-feira, sobre os talentos, que existiam muitas pessoas enterrando seus talentos, e que vai ter um dia que o Senhor ele vai vir e vai perguntar: o que é que você fez com os talentos que eu te dei? E às vezes a gente está preocupado, porque a gente ganhou um talento, e está olhando para o outro que ganhou 5, e está olhando para o outro que ganhou 10, e às vezes a gente não está cuidando de um talento que Deus entregou para a gente. Às vezes a gente está perdendo tempo, olhando para o irmão, olhando muitas vezes para a vida do incrédulo. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas o problema é que a gente quer ir direto por muito. A gente quer subir a escada e não quer subir a escada de degrau em degrau. A gente quer dar um pulo e chegar lá em cima. Só que não funciona assim as coisas com Deus. É organizado. Ele te dá um talento, você multiplica. Ele te dá 2, você multiplica. Ele te entrega 3, você multiplica. Ele te entregou 3, você multiplicou, ele te entrega mais 3. Só que a gente quer atropelar as coisas. A gente quer atropelar o processo. A gente olha para as outras pessoas e fica querendo pegar a missão dela. Não. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Porque Deus entregou uma missão para você. Deus entregou uma missão para mim. E vai ter um dia que Ele vai nos perguntar: o que foi que você fez com aquilo que eu confiei a você? O que foi que você fez? Você ficou olhando para a vida dos outros e não cumpriu aquilo que eu entreguei para você. Eu posso ter entregado uma coisa simples para algumas pessoas, para outras uma coisa mais complexa. Mas o problema do ser humano é que ele adora se comparar com os outros. Ele adora olhar para a vida dos outros. E quando a gente olhar para a vida dos outros, a nossa vida não vai se travar. As bênçãos, elas não vão chegar na nossa vida. E a gente só se encontra, a gente só é feliz quando a gente começa a cumprir a missão que Deus entregou para cada um de nós. Eu não sabia para que eu tinha nascido. Eu não sabia, eu tinha uma depressão muito forte. Porque eu perguntava para Deus: por quê? Por quê? Por que eu nasci? E ninguém sabia me explicar. Ninguém sabe te explicar a missão que Deus deu para você. Mas a partir do momento que eu decidi olhar para Deus, pedir misericórdia dele, Ele me mostrou, Ele falou assim: ó, a sua missão é essa aqui. Aleluia! E aí nós começamos o processo. Devagar, 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 devagar. A cada dia a gente cresce um pouco. A cada dia a gente melhora um pouco. A cada dia a gente mata um leão. A gente tem que aprender que a gente tem uma missão. Que essa missão ela tem instruções da parte do Senhor. E que a gente tem que seguir a instrução. Porque se você não seguir a instrução, a missão vai dar errado. E muitas vezes a nossa missão ela envolve outras pessoas. Aí prejudica a gente e acaba prejudicando as outras pessoas também. Deus, quando falou para Noé: constrói uma arca com esse tamanho, essa largura, essa estatura, com essa madeira, desse jeito. Se Noé tivesse feito errado, não ia dar certo.
Deus, aquilo vai dar certo. Se você construir a arca do jeito que Deus falou, se você seguir a missão do jeito que Deus falou, vai dar certo. Na hora que vir o dilúvio, vai estar na arca você e a sua família. Em nome de Jesus Cristo. E aqui nesse último versículo, Jesus, ele está falando sobre libertação. Sobre libertação. Às vezes a gente acha que libertação é só para a pessoa que acabou de chegar na igreja. E às vezes não é. Nós temos que nos libertar, pedir para Deus nos libertar todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes o diabo coloca corrente na gente. Muitas vezes a gente coloca corrente na gente. Muitas vezes outras pessoas colocam corrente na gente. E se a gente não estiver liberto, não vai ter como cumprir a missão que Deus entregou nas suas mãos. Nas minhas mãos não vai ter como. Isso é um processo constante. As pessoas acham que libertação é só por questão de demônio. Não. A maior libertação que eu tenho tido que trabalhar em mim e Jesus é contra mim mesma. O meu maior inimigo hoje se chama Camila. O meu maior inimigo hoje sou eu. A minha maior luta travada é comigo. Mas nós temos que fazer o quê? Tem que buscar Jesus. Porque só quem liberta é Jesus. Seja de demônio, seja de macumba, seja de você mesmo, seja de raiva, seja de ódio, seja de rancor, seja de ressentimento, eu não sei. Mas eu libero hoje, em nome do Senhor Jesus, a palavra de libertação para nossas vidas. Eu não sei se é você, se é alguém da sua casa, mas tem que ter libertação, porque sem libertação você não vai conseguir cumprir a missão que Deus entregou nas tuas mãos. Porque quando a gente comete pecados e vive no pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Só que Jesus, ele nos chamou para ser livres, não para ser escravo do pecado. Hoje para mim foi um dia difícil, porque eu acordei bem mal de saúde. Mas eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu uma missão hoje. Eu falei, me coloca de pé. Nem que seja para chegar lá e entregar o que o Senhor pediu para entregar e depois não tem problema o que aconteceu. Então, irmãos, a gente tem que se libertar. Sabe por quê? Porque o pensamento do ser humano é assim, você está doentinha, né? Fica em casa, você está passando mal, você trabalhou a semana toda. Só que se a gente for cair no comodismo, acabou. Acabou. Venha para a igreja, nem que fosse arrastando. Vem para a igreja no meio da semana. Vem para a igreja no domingo. Vem para a igreja, porque se a gente ceder para a carne ela é podre. Quanto mais você entrega para ela, mais ela vai querer. O pecado é um abismo sem fundo. Ele nunca se sacia. Ele sempre quer mais. E a gente não pode fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que a gente sabe que Deus quer que a gente faça. Porque se Ele entregou a missão, Ele vai dar condição. Embora a gente olhe e a gente acha que a gente não vai conseguir. E Jesus, Ele não se envolvia com as coisas da terra. Ele não se envolvia. Quando Ele veio para o povo de Israel, que as pessoas já falavam que Ele era o Messias, a expectativa das pessoas era que Ele libertasse o povo do Império Romano. Não, porque o Messias, ele vai vir para ser o nosso rei, nós vamos ter uma guerra, nós vamos ser libertos dos inimigos. Só que do que adiantava eles serem livres do Império Romano, se eles estavam acorrentados nos seus corações? Não ia adiantar de nada. E Jesus, ele não se deixava levar pelo que as pessoas falavam. Ele não se deixava levar pelo que as pessoas esperavam. Por quê? Porque tem uma missão que o Pai entregou para ele. E ele falou, eu vou lá e eu vou cumprir. Aleluia. Não é fácil, mas eu vou cumprir. Chegaram a falar até para Jesus que ele tinha demônio. Mesmo assim, ele não parou. O nosso problema é que a gente para. Se levanta alguém para falar alguma coisa, o diabo levanta alguém para falar alguma coisa e a gente simplesmente
gente paralisa. A gente fica ouvindo a voz dos outros, das outras pessoas. Não importa, querido, o que falaram para você. Você já sabe o que Deus falou para você. Você já sabe o que Deus entregou para você. Deixa os outros falarem. Ah, tem demônio. Não importa. Não tenho. Quando a gente sabe quem a gente tem dentro da gente, pouco importa o que as pessoas vão falar. Jesus, ele tinha uma missão. Jesus, ele tinha um prazo para entregar a missão dele. Existem coisas na nossa vida que existe um prazo. E o prazo da entrega de coisas que Deus colocou nas nossas mãos está chegando. Está chegando o dia que Deus vai perguntar. Está chegando o dia. Está chegando o dia que Deus vai falar: e aí, você fez o quê? Com aquela pessoa que eu entreguei para você cuidar, com aquela pessoa que eu entreguei para você aconselhar, com aquele filho, com aquele marido, com aquela pessoa. Deus entrega missões. E nem todos nós, a nossa missão vai ser estar aqui no altar falando sobre a palavra de Deus. Eu conversei com uma amiga essa semana e falando sobre os talentos, ela falou assim para mim: Camila, eu não consigo assim ser espontânea, orar, falar, louvar. Ela falou assim: mas tem uma coisa que eu sei que Deus entregou para mim fazer. Ela falou: Deus me pede para servir a minha família. Deus me pede para cuidar dos meus filhos, do meu marido, para ajudar essas pessoas. Deus me disse que me entregou o dom de oração. Só que a missão dela é no secreto. A missão dela é no escondido. E às vezes Deus vai nos dar uma missão no secreto, no escondido. Muitos vão estar olhando pra gente e vai falar assim: tá fazendo nada. Não tá fazendo nada porque eu não tô vendo, não importa. Não é ser humano que tem que ver a missão. Quem tem que ver a missão é Deus. Porque foi Ele que entregou. O corpo de Cristo, ele é diferente. Não é todo mundo que tem que fazer a mesma coisa. Não é todo mundo que tem a mesma missão. Cada pessoa existe uma coisa que o Senhor entregou. Grande Deus poderoso. E a nossa missão, irmãos, seja onde for, Jesus sempre vai estar envolvido nessa missão. Sempre vai estar envolvido salvação de almas. Sempre vai estar envolvido bem-estar de pessoas. Sempre vai estar envolvido servir as pessoas. Só que ao mesmo tempo que Jesus entregou pra gente uma missão, o diabo ele vem contra para poder atrapalhar você. Ele vai levantando problemas, ele vai levantando pessoas, ele vai levantando calúnias, ele vai colocando doença, ele vai tocando. Por quê? Para você ficar desnorteado, para você perder o foco. Porque aí você olha para um lado é problema, para o outro é problema, ao redor é problema. E às vezes a gente fica parecendo uma barata tonta, que não sabe mais o que está acontecendo e nem se lembra mais da missão que Deus entregou para a gente, que é muito mais importante. A gente tem, irmãos, problemas. Todos nós temos problemas. Todos temos problemas que a gente fala: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei. Mas só que a gente nunca pode se esquecer daquilo que Deus entregou para que a gente venha cumprir. Da missão, do talento, do dom, do propósito. A gente não pode ter nascido só para ser mais uma pessoa. Nós não temos que aceitar ser mais uma pessoa que nasceu, que cresceu, que viveu. E aí fez o quê? E lá no memorial de Deus vai ter o quê sobre a sua vida? Vai estar escrito o que no livro? O que você fez? Nós vamos ser julgados pelas nossas obras também. O que foi que nós fizemos? Ficamos perdendo tempo com coisas que não tinham necessidade. Irmão, tem problema que tem necessidade de você se preocupar. Tem problema que você fala assim: meu Deus, eu me ajuda a resolver isso aqui, socorro. E aí o Senhor coloca a mão e você resolve e volta para o foco. Mas tem problema que não precisa a gente ficar se matando, a gente ficar se martirizando.
a pessoa mesmo. Eu tenho muito orado a Deus para que Ele repreenda da minha mente toda a confusão mental. Porque às vezes, irmão, parece que eu não consigo raciocinar. Parece que o pensamento não desenvolve. Só que o Senhor, Ele sempre está me puxando para o centro do chamado, para aquilo que Ele me entregou, sempre. E nós vamos conseguir fazer, porque Deus, Ele vai nos ajudar. Eu queria ler um versículo aqui de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então tem coisa que não é pra gente se envolver, tem missão que não é nossa. Aí a gente vai lá, coloca o dedo na missão alheia, atrapalha a outra pessoa, não faz o que a gente tem que fazer e ainda desagrada a Deus. E ainda desagrada a Deus. E às vezes Deus está tentando falar, mas é a gente que não ouve. Não é Deus que não fala, é a gente que não ouve. E Deus, Ele vai respeitar. Você quer colocar a sua mão onde não é para pôr? Quer mexer na missão do outro para atrapalhar? Tudo bem. Então vai ficar assim, vai ficar tudo travado. Por isso que tem pessoa que a vida não anda, que o negócio não destrava, que o negócio não vai. Porque está se envolvendo em coisa que não é para se envolver. Com a tecnologia hoje, a gente acha que a gente tem que resolver tudo. Não, eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que ir para um lado, eu tenho que ir para o outro, eu tenho que... Peraí, gente. A gente não é Deus. Existe sempre uma palavra do Senhor que fala assim: descansa, descansa. Mas a gente não quer descansar. A gente quer colocar a mão, quer resolver, quer fazer do nosso jeito. Não faz o que Deus pede, se atrapalha, atrapalha os outros. E hoje Deus está falando assim: deixem o que é para deixar. Não se envolvam em coisas que não é para se envolver. Não fala palavras que não é para falar. Porque tem gente que a gente fala e tem aquele ditado: entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas tem gente que está vivendo tão aprisionado por ela ou pelo diabo que nem entra no ouvido, não entra. Não entra. Tem pessoa que só Deus vai conseguir falar com aquela pessoa. Você pode falar, não vai adiantar. Nem entra no ouvido dela. Ela nem lembra mais o que você falou. A gente não tem que se envolver aonde Deus não quer que a gente se envolva. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos, irmãos, que viver. Peraí, que a garganta está ruim. Nós temos que viver na verdade. Nós temos que viver na luz. Às vezes a gente quer colocar luz só em uma parte da nossa vida. Não, vamos colocar luz só aqui. Nessa parte de mim aqui que é ruim, vamos deixar no escuro, que é melhor. Só que Deus não. Ele vai mexer. Ele vai trazer a verdade para fora. Ele vai mostrar pra gente quem a gente é. Assim como Jesus sabia quem Pedro era. Pedro falando: eu não te negarei, não te negarei. Jesus falou: negará. Às vezes nem a gente se conhece, mas Deus, Ele vai puxar para fora. Glória a Deus. E Ele puxa para fora não é para envergonhar. Jesus não quer envergonhar ninguém. Jesus quer libertar. Por isso que muitas vezes Ele traz à tona coisas sobre nós ou sobre pessoas que nem a gente sabia. Porque nem todo mundo vai nos acompanhar na missão. Vai ter pessoa que não pode ir na nossa missão. E a gente vai ter missão que a gente não pode ir, porque senão a gente atrapalha a pessoa. E tem pessoa que não é para estar andando com a gente na missão da gente. Aleluia. Quando Jesus, Ele mandava os discípulos, Ele mandava de 2 em 2. Ó, vai de 2 em 2. Por quê? Porque às vezes se vai muita gente, acaba virando aquela confusão, acaba virando aquele fuzuê e não dá muito certo. Porque para Deus não importa a quantidade. Para Deus importa a qualidade. Jesus não está vendo isso, que são apenas 2. Mas o que Ele está vendo são 2 que eu mandei.
são 2 que eu capacitei. Esses 2 estão indo para o lugar que eu mandei. Tem 2 que é para ir para o leste. Tem 2 que é para ir para o sul. Não adianta a gente pegar e começar a caminhar na missão errada, ir para um lado, ir para o outro, se ajuntar com pessoa que não é para se ajuntar. Não é. Então, quando Deus tirar pessoas do nosso convívio, da nossa equipe, quando Deus fala, não, você não vai mais caminhar com fulano, agora você vai caminhar com ciclano, não reclame, não chore, porque tem pessoas que vão ter que sair. Tem pessoas que vão ter que sair, infelizmente não dá. Com Jesus não funciona assim. Para ficar perto de Jesus não funciona assim. Ele abençoa todo mundo, mas só que para estar perto dele, para ter intimidade com ele, são poucos. Não é todo mundo. Ele ajuda a multidão, mas para ser apóstolo e para ter missão entregue por Jesus, são poucas as pessoas. Não são muitas as pessoas. E diz aqui, aquele que me enviou está comigo. E muitas vezes quando a gente vai cumprir a missão, a gente se sente tão só. A gente se sente tão só. Até Jesus ele se sentiu só. Mas só que Deus estava ali com ele. O problema é que a gente quer Deus falando toda hora, né? Mas a gente sabe que a presença dele está ali. A gente sabe que mesmo em meio à dor, Jesus sabia que mesmo em meio à crucificação, que o Pai estava lá com ele. Ele só não respondeu, porque não era o momento de responder. Porque tem momento de responder. A gente às vezes fala pelo cotovelo, conversa com pessoas e pessoas falam pelo cotovelo. E no final do dia, qual foi a lição que você tirou? Qual foi o ensinamento que você ganhou? Qual foi? Às vezes a gente fala, não sabe nem o que está falando. Às vezes a gente faz coisa, não sabe nem o que está fazendo. Tem coisa que não é para a gente se envolver. Tem coisa que não é para abrir a nossa boca. Jesus, quando ele não tinha nada para falar, ele ficava calado. Só que a gente não, a gente quer responder. A gente quer discutir. A gente quer brigar. E se fizer isso, não vai dar certo, vai atrasar. E existe um tempo, existe um cronômetro que vai chegar um dia que nós vamos ter que ter cumprido aquilo que Jesus entregou para nós. E quando você é enviado por Deus, quando Jesus ele te manda para uma missão, ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai. Desde ontem para hoje, que eu estava estribuchando na minha cama, que eu não aguentava abrir a boca para orar, mas eu falei assim, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Não precisa, irmão, ficar com medo quando a prova vier, quando a dor vier, quando a tentação vier, quando o inimigo se levantar. Se você se lembrar que Jesus está com você, até doente, você passa tranquilo. Porque você fala assim, se acontecer alguma coisa, eu vou para a glória. Se eu for curado, glória a Deus. Se eu ficar doente, glória a Deus. Se der certo, Ele é Deus. Se der errado, Ele é Deus também. A gente precisa ter mais confiança em Deus. A gente fala que confia e às vezes a gente não confia. Às vezes a gente não confia. Às vezes a gente reclama. Tudo que o diabo quer é que a gente reclame. Tudo que ele quer. Eu me vi muito mal, mas dentro do meu pensamento eu ficava orando, Senhor me cura, Senhor, 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 Senhor. A gente tem que confiar em Deus, porque se Deus entregou a missão, Ele vai estar com você. Ele vai dar as condições, Ele vai ajudar. E Jesus fala aqui, ó, Ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será que a gente está fazendo o que agrada a Deus? Tem pessoa que se não fizer o que agrada a Deus, Deus não vai estar com elas. Não vai. Quando a gente faz o que agrada a Deus, Ele começa a ficar do nosso lado em qualquer situação. Aí você vai saber que se tiver tudo bem, Ele está ali. Se não tiver, Ele também está ali do mesmo jeito. Agradar a Deus não é fácil. E a nossa missão, ela não é para cumprir aquilo que a gente quer fazer. Às
Às vezes a gente acha, não, a minha missão é na minha família, é com o meu povo, é com a minha gente. E às vezes não. Às vezes é em outro lugar. Sabe por quê? Porque o profeta, ele não tem honra na sua casa. O profeta não tem honra na sua família. Muitas vezes nós que estamos aqui servindo ao Senhor, a nossa família nos olha com desprezo. É mais fácil vir outra pessoa de fora falar a mesma coisa para ela que ela aceita. Mas se você falar, ela não aceita. Ela não aceita. Existe muito isso em casos de família. Então, a gente tem que saber qual é a nossa missão. Porque quando você está insistindo e está dando errado, é o momento de perguntar para Deus: Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso mesmo? Ou eu tenho que mudar? Ou eu tenho que fazer outra coisa? Porque às vezes a gente não pergunta para Deus se a gente está na missão certa. Às vezes a gente simplesmente quer ir, a gente simplesmente quer fazer. E às vezes não é aquilo. E quando a gente faz aquilo que agrada ao Senhor, Ele vem e começa a cuidar das coisas que são importantes para nós. Jesus, ele tinha a família dele, mas ele deixou a família dele para ir cuidar de outras pessoas. Ele deixou, porque quem quisesse seguiria ele. Quem quer Jesus sabe aonde achar Jesus. A gente não pode, irmãos, perder tempo com coisas que não é para perder, porque senão vai passar o tempo e a gente vai ver só derrota na nossa vida. E não tem coisa pior do que a pessoa ver só derrota na vida dela. Eu entendo que o crente tem luta, tem, mas só que quando você olhar para a vida de uma pessoa e ver tudo embolado, é porque muito que provavelmente que a pessoa está fazendo coisa errada. Às vezes foi a pessoa que plantou, às vezes foi ela, às vezes não foi ninguém. É que a gente tem dó, porque a gente vê o externo. Só que Deus, ele olha e vê dentro o que aconteceu. As pessoas podem nos enganar, pode, é muito fácil, mas só que Deus não dá para enganar. E às vezes a gente vai ter que deixar. Às vezes a simples missão nossa vai ser: não se intrometa na missão alheia. Não se intrometa no que eu estou tratando com pessoas. Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. As pessoas têm achado muito, desculpa da palavra, mas eu vou ter que falar, que Deus é trouxa. Que Deus é trouxa. Mas só que ele não é. Ele é amor, ele vai dar chance, vai dar oportunidade, ele vai dar livramento, ele vai te dar força, ele vai te dar condição, ele vai te dar arma espiritual para você batalhar. Ele vai colocar pessoas a seu lado para te ajudar, ele vai, mas vai ter um dia que ele vai cobrar. E quando a gente desobedece, a gente dá espaço para o diabo vir tocar. Por isso que às vezes ele trabalha na vida de crentes, por isso. Porque existem brechas abertas. E que hoje a gente não se esqueça de nos consertar, de nos libertar, de nos colocar no caminho certo, que é o caminho que Deus tem para nós. Você não vai ser feliz se você não cumprir a missão que Deus entregou para você. A nossa geração é: meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu não respeito os meus pais. E olha a vida desgraçada de muitas pessoas que têm feito as suas vontades. Não dá certo, não dá certo. A pessoa só vive triste, só vive oprimida, só vive amarrada, só se levanta problema, não dá certo. Agora veja uma pessoa. Nenhum de nós é perfeito, irmão. Nenhum de nós. Mas só que a pessoa que ela está ali buscando a Deus, você olha para a vida dela, tem batalha, mas só que ela está em paz. Só que ela está passando pela guerra, muitas vezes em paz, muitas vezes descansando no Senhor, muitas vezes confiando no Senhor, porque ela está obedecendo. E quando a gente obedece, a palavra do Senhor, ela nos cobre, ela nos blinda, ela livra a nossa família, livra os nossos, guarda, protege.
quando a gente cumpre a nossa missão, Deus ele vai proteger as pessoas que a gente ama. Deus vai abrir as portas que tem que se abrir. Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus vai quebrar laços, magia negra, não importa o que for. Quantos de nós já fomos vítimas desses trabalhos e nós estamos de pé? Não é porque a gente seja bom, é porque Deus é bom, é porque a graça dele é boa, é porque a misericórdia dele é grande. Então o Senhor ele quer nos usar. Eu não sei aonde que Deus quer usar você. Pode ser aqui nesse altar, pode ser nessa igreja, pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho. Pode ser fazendo uma coisa que as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, não está fazendo nada. Só que você está ali obedecendo a Deus. Pode ser em qualquer lugar, pode ser a qualquer hora. Deus vai nos colocar no lugar certo da nossa missão. E não vamos deixar, irmãos, o diabo atrapalhar. E nós também não vamos atrapalhar. Porque o tempo está correndo, o tempo está passando e a gente vai ter que prestar contas para Deus sobre o que a gente fez. Eu gostaria de louvar aqui um louvor. Eu não vou colocar o playback, porque a garganta aqui não vai dar muito certo. Mas só que eu ouvi esse louvor hoje e Deus pediu para eu cantar aqui. E eu vou pedir que os irmãos me ajudem, porque eu imagino que a maioria de vocês conhece. Que é Deixa Eu Te Usar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz